para você. Então, assim, se você não está, né? Aí você pergunta para mim, o que é estar próximo de Deus? É exatamente isso. É você ouvir, né? Quando que você, né? Vamos supor aqui, eu não sei se tem pessoas que são casadas ou vivem, né, como eu falei, todo mundo aqui tem família, né? Então, a primeira coisa que se corta no relacionamento, a comunicação. Então, você chega em casa, né? Você de repente já chega e fala boa noite, né? E aí a esposa fica, vamos colocar a esposa e o marido, né? Vamos usar esse tipo de exemplo. E aí a esposa chega, falou tudo bom? Ou o marido chega, tudo bem, que às vezes trabalham em horários diferentes. E de repente um vai pro quarto, outro assiste televisão no quarto, o outro assiste em outro. Então a primeira coisa que tem numa quebra de relacionamento é a comunicação. Assim é Deus. Se você está pensando assim, será que eu estou em Deus? Será que eu estou com um relacionamento bom com Deus? Né? Não é só sentir arrepios, é sentir, né, o fogo, essas coisas. É sentir, ter a comunicação, né? Como a gente fala assim, e tem casais que falam assim, olha, eu vivia muito bem no começo do relacionamento, a gente tinha aquele, a gente ouviu várias vezes isso, né? Acho que é coisa de agora, borboleta no estômago. Eu era apaixonada. Eu olhava para a pessoa e saía coraçãozinho do meu olho. Só que aí, de repente, parou aquilo e eu já não sinto mais. A mesma coisa, irmãos, pode ser com Deus. Né? O seu relacionamento com Deus no começo, né, é aquela coisa descoberta, aquela coisa, né, maluca, e você aquela coisa. De repente, você começa a conhecer Deus, mas com um relacionamento mais sério, né? Deus começa a te instruir e de repente ele fala, não palavras duras, mas ele te dá uns puxão de orelha e você ouve, né? Então, quando que saber que você está com Deus? Quando você que está me ouvindo, sabe? Mas ela está falando sobre salvação, sobre as consequências da vida, do mundo, das famílias destruídas, né, de não fazer uma oferta para Deus, que nós temos feito esse dia, essa hora, como oferta para Deus, você pode fazer também, e de repente você fala assim, mas como que Deus está me vendo? Será que eu estou em Deus? Será que o meu relacionamento está bom com Deus? Então eu te digo algo que Deus coloca no meu coração para falar. A primeira coisa que você tem que perceber, você está se comunicando com Deus? Deus fala com você? Você fala com Deus? Né? Você falou assim, poxa, mas eu oro todo dia, eu oro, Pai Nosso, eu levanto e falo, Senhor, me guarda, me sustenta, põe os seus anjos, mas e você? Ouve Deus? Ou você é como aquele casal que chega e fala boa noite e cada um vai, de repente um dorme aqui, outro dorme ali e no outro dia a mesma coisa. Então, eu queria dizer para você, relacionamento com Deus é comunicação. Então, você precisa ouvir e entender os sinais dele na tua vida. Se, por exemplo, aconteceu algo comigo, por exemplo, eu estava falando para você que eu estava esperando na última hora. A gente estava esperando uma encomenda e o homem falou, olha, não vai chegar, estou pedindo, parece que não vai chegar. Falaram que essa encomenda saiu de lá e é um remédio, né? Que eu precisava tomar de um remédio. E eu precisava dessa encomenda, mas eu falei, um dia não vai, né? Eu não vou, né? Então, assim, se você falar para mim, Deus podia me curar aquela hora, né? Mas ele usou, eu tomo um remédio. Então, o que aconteceu? E o Paulinho ligou e falou assim, eu preciso, o remédio chegou, né? Essa encomenda chegou. E o senhor falou assim, olha, eu pedi para sair lá de São Paulo, que eles me trazem, né? Mas assim, desde tal hora não chegou. Aí eu falei, bom, como, né? E eu pensei, poxa, eu não tenho, vou falar para vocês assim, confessar aqui. Eu falei assim, poxa, eu tinha que ter fé. Porque eu não preciso, né? A gente fala assim, por sermos cristãos, a gente tem que tomar remédio. Mas, irmãos,
cada um tem um nível de fé. E a saúde da gente é muito importante. Então, chega uma hora que a gente tem que cuidar da nossa saúde. E eu precisava cuidar dessa saúde, da minha saúde, porque eu precisava desse remédio. Mas como o rapaz falou que estava em falta e não chegou, eu falei, um dia, né, ficar sem remédio, não vai... E ainda ele fechava às 8, ele fechava às 8 da noite. Eu falei assim, aí eu até falei pro Paulinho, eu devia ter fé e orar, né, e falar assim, Deus, me cura, né? Mas o que aconteceu? Eu falei assim, para vocês verem como Deus pensa, assim, o pensamento de Deus é diferente do nosso. Então, quantas vezes as pessoas condenam, né? Fala assim, não, mas não pode tomar remédio, você tem que crer. Não, você não pode fazer tal coisa, você tem que crer. Então, você não pode ter essa situação na sua vida porque você não tem fé. E, na verdade, eu tava ali e falei, bom, Deus, amém, né? Um remédio e tal, de repente Deus quer. Quando foi 6 horas, ele falou, eu acho que talvez chegue e talvez não chegue. E eu fiquei de boa. E o Paulinho orou e falou assim, não, ele sabe que eu preciso, né, do remédio. Ele falou, não, Cris, ele sempre falou pra mim, eu entendo que o remédio faz parte, né? Que Deus também usou remédios na Bíblia, né, para curar pessoas também de várias formas. Deus já curou. E quando foi, o homem falou assim, se eu não ligar 8 horas, 20 horas, vocês saibam que não chegou a encomenda. Eu falei, amém, né? Falei, beleza, não preciso, né? Assim, não vou morrer porque, né? A gente crê. Quando foi 8 horas, esse homem ligou e falou, chegou a encomenda. Então, assim, o que eu entendi de Deus? Que ele se preocupou comigo, chegou a encomenda, mas ele viu meu coração. E eu falei, amém, Senhor, não murmurei. E também, ele me ensinou que ele tem várias formas de trabalhar, né? Como eu até, que já passou bastante tempo, eu fui falando, mas você lê na sua casa, a forma que Deus curou o cego, né? Aqui fala... Quer falar? Pode falar. Né? Nós vemos com os nossos filhos e João 10. E é a cura do... João 10 não, João 9, né? 10. Aqui é a cura do cego. É 9, né? Foi o 9. E ele fala aqui, a cura do cego é 9, né? Então, assim, quando eles viram o cego, né? Depois vocês procurem lá João 9, né? Então, assim, quando eles viram o cego, Jesus olhou e se compadeceu e curou o cego, né? É a famosa passagem que Jesus faz uma laminha com a saliva dele e faz o barro e põe no olho do cego e manda ele se lavar. Então, o que aconteceu lá, né? Que a gente tá lendo aqui, depois você acompanha, para não ficar muito, muito corrido. Ele usou o quê? O barro, né? Então, teve cego que ele falou assim, enxerga, vê e acabou. Teve pessoas que ele falou assim, levanta e anda, pega a sua cama e anda. Nesse caso, foi muito interessante, porque quando ele viu o cego, então, assim, pelos estudos, os estudiosos, até meus filhos perguntaram, mas por que ele fez isso, né? Que estranho. Até minha filha, ai, que nojo, né? Jesus jogou a saliva e tal. Mas, assim, meu filho, né, perguntaram, segundo os estudos, né, em João 9, depois você procura, ele não tinha o olho, né? Ele não tinha o globo ocular. Então, assim, não tinha olho de vidro na época, não tinha formato de olho biônico, né? Olho que se faz... hoje tem cirurgias, né, que fazem como um olho, não tinha. Então, esse rapaz, ele não tinha nem a bolinha do olho, né? Então, quando Jesus... Isso dizem os estudos, eu não posso confirmar, porque foram os estudos, segundo os estudos, né? Segundo o que eles falaram na época, né? Por estudar, tá? Falaram isso. Então, não se sabe por que razão esse rapaz, esse moço, esse cego, nasceu dessa forma. Então, quando Jesus cospe no barro, como uma argila faz ali e coloca no olho dele,
É como se Jesus construísse, fizesse da terra, né, aquilo que nós fomos formados, o olho de um cego. Então ele usou um barro, ele usou a saliva para fazer um bolinho, duas bolinhas para colocar no olho dele. E ainda ele deu uma ordem: vai lá no tanque de Siloé, e se lave. E aí os meus filhos perguntaram, né, Ingra, como que pode? Porque imagina, né, aquele barro no olho do cego, né, que ele fez, né, ficou tudo de repente sujo, né? E de repente ele foi lá naquele tanque, quando ele jogou água no rosto, quando ele lavou o rosto, estava um olho regenerado e assim... algo novo. Um olho, né, novo, foi feito, né? Que nem aí o meu filho falou assim, que nem a água e o vinho. Eu falei, exatamente, Deus consegue transformar tudo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus usou a forma de falar com algo do remédio que era importante para mim, dos cuidados que ele tem comigo, que ele cuida de mim. Usou o cego aqui por muita compaixão, né? E quando foram idolatrar Jesus, quando foram questionar, meu Deus, que milagre é esse? Jesus pegou o caminho dele e saiu. E não ficou ali, né? Começaram a questionar. Então, assim, se você for ler, você vai ficar assim, perplexo, porque o que acontece? Um rapaz foi curado de algo impossível de acontecer, ele podia ter um olho, vamos colocar uma miopia grave, ele podia ter um glaucoma, que eles falam, grave, um olho, sei lá, não, ele não tinha olho, entendeu? Então Jesus criou um olho, Jesus gerou um olho nesse cego, né? Então, assim, ao invés da população, algumas pessoas ali ficarem felizes por uma obra, né? Então, assim, o que aconteceu? Chamaram o pai dele e ele começaram a questionar: quem é esse homem? Quem fez isso com você? Mas ele não podia, porque é de sábado. Mas por que ele fez isso em você? Ele tá querendo ser maior do que todo mundo? Ele quer ser o maior? Por quem é ele? Né? E o rapazinho falou para ele, o cego, né, que foi curado, falou: ele é um profeta. E assim, eu até brinco com meus filhos, na minha opinião, o que acontece? Os pais deviam estar dentro de casa pulando de alegria e celebrando um filho que foi curado da cegueira, que não tinha olho, e aqueles homens encantuaram e pressionaram aquela família para quê? Para saber quem era aquele homem que tinha feito milagres. Ao invés de se alegrarem um milagre tão profundo, e os seus pais, eu imagino os pais com vontade de celebrar com o filho, de comemorar com o filho, não, foi chamado pelos grandes, né, sacerdotes. Medo, né? Então, se ele já é grande, ele pode responder por ele mesmo. Então eles chamaram eles assim, começaram a questionar, pressionar eles, né? Então, assim, eles não naquele momento que eles poderiam estar comemorando uma obra tão maravilhosa, não, tinham que ficar respondendo pergunta de invejoso, entendeu? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque esse é o amor de Deus e ao contrário daquilo que a gente muitas vezes ensinam pra gente que é errado. Então, de repente, você não está andando com Deus, você não está tendo esse relacionamento, a tua comunicação está com muita dificuldade com Deus, porque ao invés de você estar celebrando, ao invés de você estar feliz pelo milagre que Deus já fez na tua vida, né? Eu posso dizer assim, você que está ouvindo ou você que vai ouvir, será que Deus não fez nenhum milagre na sua vida? Então, ao invés de você estar celebrando, comemorando com toda com a família e contando para os seus filhos e testemunhando para as pessoas, de repente você está ouvindo, você está sendo questionado e você está dando ouvido ou para o inimigo, né? Essas pessoas podem ser representantes do inimigo, dando vazão para pensamentos ruins, ou pessoas ruins que estão questionando Deus na tua vida,
e dizendo, quem é esse que fez milagre na tua vida? Mas você não era assim, agora você tá assim? Não, mas isso daí tá errado, né? E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, como eu contei para vocês do milagre da encomenda, né? Do remédio que eu tava esperando e chegou. E pessoas podem dizer, mas por que você não orou né? Porque eu tenho que tomar esse remédio contínuo. Então, assim, você pode ser questionado de várias formas. Por que você já não prospera e não ganha milhões, você como cristão, né? Assim, Deus, ele trabalha de diversas formas, irmãos. Jesus não tinha milhões, Jesus vivia pela fé. Então, assim, Jesus ensinou a gente por muitas coisas. O justo vive da fé. Então, se você falar para mim que você vai viver sempre com tudo assim de bandeja na tua frente, eu vou dizer para você, talvez não, para você dar valor, para você estar aos pés de Cristo, para você orar mais, para você buscar mais. Talvez se a gente tivesse tudo de bandeja, se eu recebesse tudo o que eu quero assim, talvez eu não estaria, não daria valor. Mas o mais importante, irmãos, é nós nos alegrarmos com a alegria dos outros e não dar ouvido a, se você tem questionado a Deus e levado pessoas a questionar a Deus, reveja o teu pensamento sobre Deus. Como eu perguntei aqui, para você Deus é Deus do juízo, que manda destrói, né? Que faz acontecer a destruição, porque Jesus disse assim, eu não quebro a cana que já tá quebradinha, né? A cana já tá machucadinha, eu não vou lá e quebro, e também não apago a lâmpada que está apagadinha, né? Não tá muito bem. Muito pelo contrário, diga ao fraco, eu sou forte. Você, quando a Bíblia fala, a gente leu Isaías 61, quando o triste estiver triste, anima, dá vista aos que não estão vendo, tira o cativo do cativeiro. Amém. Então, essa questão de dizer assim, não, Deus pune e ele, com a vara dele, ele né, vai medir a terra. Isso não é assunto meu, é assunto dele. E nós, a única coisa que nós precisamos é ministrar e proclamar essa maravilha de Deus, os milagres de Deus, da forma que ele age, não nos conceitos que você age, o que você pensa. Então, para você, de repente, uma pessoa tá com problema, ela ao invés de recorrer, por exemplo, a um advogado, ela tem que esperar em Deus, a justiça de Deus. Mas Deus colocou você, de repente, um advogado na tua vida, no teu caminho, para quê? Para você, através da lei, ser abençoado. Então, antigamente, não, mas Deus proverá, não vou atrás não, porque isso não é coisa de cristão, eu tenho que esperar Deus. Então, tem meios que Deus age. Deus coloca pessoas no seu caminho. Então, assim, o mais importante de tudo é ter essa comunicação com Deus, como eu falei. Deus preparou um apartamento que eu nem sabia, né, que tinha uma sala para eu atender. Então, o dia eu fiquei pensando, meu Deus, quando eu acabei a formação, eu falei, meu Deus, vou ter que arrumar uma clínica, um consultório. Cheguei até a ver, e eu tinha que pagar antes a clínica, né? Então, eu teria que pagar, se eu não tivesse paciente ou não, eu tenho que pagar. As horas, então, tipo, se eu tenho 5 horas, eu tenho que pagar. Então, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou começar minha profissão pagando 5 horas de sala se eu nem paciente tenho ainda, né? Até que um dia eu tava aqui, aí que eu falo para vocês da comunicação. E eu tava aqui, assim, pensando, como que eu vou fazer, meu Deus, como que eu vou fazer? Até que veio assim, tem uma sala, né, aí para atendimento. Então, no nosso prédio tem uma sala aqui que você pode vender, você pode atender, você pode fazer reuniões com, né, de vendas de produtos. Então, por exemplo, pessoas que vendem de Mary Kay ou cosmético pode fazer uma reunião. E aí eu falei, poxa, tem essa sala. Mas antes eu não sabia que Deus ia me dar um prédio com uma sala, que eu ia ter que ter. Então, assim, o meu medo é que eu não tinha a mínima condição de arrumar uma sala.
mas ele antes já preparou para mim e eu não percebi. Mas assim, não caía a ficha minha que eu tinha um lugar preparado. Até que eu me comuniquei com Deus e ele falou comigo, filha, e a sala? Eu falei, né? Tipo, eu tenho uma sala e não percebi. E como tudo na nossa vida foi assim, né? A gente tá aqui, vem uma ideia, você pensa assim, essa ideia é minha? Não, é o Senhor, é o nosso Deus, é a comunicação que a gente tem com Ele. Então eu digo para você assim, nessa live, nessa noite, perceba a tua comunicação com Deus, aí você vai entender se realmente, né, você está em conexão com Deus. Como aqui, né, em João 10 está dizendo, ele fez um milagre acontecer. O que eu posso dizer? Que ele pode criar do nada um olho para você. Ele pode fazer você de 9. Ele pode fazer em você enxergar. Então, a primeira coisa que esse rapaz, a gente está falando de comunicação. A vista é uma forma de comunicação, né? Porque ele viu coisa que ele não via. Então, de repente, você está cego em algumas áreas da sua vida. De repente, você não está nem com uma visão, eu diria que eu estou com uma miopia, né? Ainda não vi Deus. Semana passada a gente leu que nós vemos em parte e mais um dia nós veremos face a face. Então vamos dizer que eu estou um pouco assim não enxergando Deus totalmente, né? Eu confesso que tem momentos que eu não enxergo Deus totalmente. Você pode estar sem um olho, você pode não ter nem a vista para ver o que Deus está fazendo na sua vida. Você pode não ter nem vista para ver os milagres. Você pode estar totalmente desanimado, triste, sem fé, desacreditado, né? sem crédito nenhum. Ele pode criar um olho na sua vida. Ele pode gerar uma visão nova. Ele pode fazer com que algo que você não enxerga se torne algo tão claro para você. Você imagina que quando ele jogou aquela água, o tanque jogou aquela água, ele viu, né? Então, assim, esse é o nosso Deus, que pode criar em você um olho na sua vida. Então, de repente, a sua vida financeira, você pode estar sem um olho, não está enxergando nada, não está vendo nada. Ele vai lá e faz o olho. É só você clamar. Ele tem misericórdia, compaixão. Na tua vida sentimental, você pode estar sem visão nenhuma, né? Você não tem nem esperança, você não tem nem olho. Você tem a ausência de esperança e nem, né, vazio, né? Aquele lugar aqui, imagina um olho assim vazio, né? Aquilo na sua vida pode estar totalmente vazio. Deus, eu não vejo esperança nenhuma na minha vida sentimental. E Deus pode gerar um olho e você começar a enxergar aquilo que você não enxerga. Deus pode fazer você enxergar uma pessoa que você não enxergava. Deus, mas eu não amo. Ela tá falando ali, a moça, né? Né? Tá falando ali de amor à família. Mas em relação à minha parte familiar, eu tô sem meu olho também. Deus vai lá e faz da saliva e cria no barro e põe um olho em você e você começa a ver sua família diferente. A fé, a igreja, a sua vida espiritual, você pode estar falando, eu não vejo nada, para mim tá tudo errado, não vejo solução nenhuma nessa área na minha vida, eu tô totalmente fora do aprisco, né? Como a gente leu semana passada, ele vai lá e põe um olho em você. Na minha vida, na minha saúde, Deus, parece que também eu tô sem olho, não tenho esperança, tô cheio de problema, tô com dor aqui, dor ali, né? Deus vai lá e coloca um olho em você. Amém. E faz você celebrar. Mas não, depois que você recebe o milagre, não fica ouvindo conversa, questionamentos, né? Como aqueles homens fizeram, questionaram. Mas tem certeza que Deus fez? Gente, Deus criou um olho naquele rapaz, então não tinha dúvida nenhuma da obra de Deus. Mas mesmo assim, eles questionaram. Então, eu quero dizer para você, restaure a comunicação com Deus, deixa Ele colocar um olho em você nessa noite, vamos orar agora, né? O Paulinho vai louvar, né? Tá bom. Eu creio, né? Não sei se ele tem outra direção, se você tiver, né, alguma coisa. Tô falando aqui que cada um tem uma direção, né? Às vezes ele tem uma direção, tem outra.
Mas assim, nós vamos orar para Deus gerar olhos aqui para nós. Olhos na sua vida espiritual. Olhos para que você tenha discernimento. Se você estiver sendo enganado por amigos, né, ou por pessoas, ele vai te dar olhos. Olhos significa enxergar, discernimento, aquilo que você não está vendo, né? Às vezes você está olhando para uma pessoa, ou você não está olhando, né? Você está rodeado de pessoas ruins, ou ao contrário, rodeado de pessoas maravilhosas que te ajudam, que são pessoas que Deus colocou na sua vida, mas você não enxerga. Então, nessa hora, nós vamos clamar para que Deus faça como fez aqui com o cego. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia, xarabassuri andalás. Jesus estava caminhando ali, xarabacanta lamassuri alabás. E ele viu aquele homem, aquele cego. E a pergunta que fizeram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus disse: não, nenhum deles pecou. É necessário que se faça a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, ou seja, Deus não dorme, Deus não pesca, não dá uma pestanejada, Deus não pisca. Sempre aqui Jesus falou assim, ele está o tempo todo ouvindo a gente. E perguntaram, mas a famosa pergunta, é hereditário? Essa pessoa está pagando por uma maldição? Ele tem uma maldição, ele é maldito? São questionamentos que para Jesus não importava. Jesus importava era ver aquele rapaz que estava ali numa angústia há anos ser restaurado. E aí ele falou, esse é o Deus que não dorme. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele estava falando de um olho cego, um olho no escuro. Então ele diz, eu ao contrário desse escuro que esse rapaz está vivendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz, a salvação desse mundo. E dito isso, cuspiu na terra e tendo feito com a saliva, aplicou no olho cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Olha que coisa mais linda do mundo, né? Então ele foi lavar o tanque num lugar que chama enviado, então que tinha um propósito. Então vai até um enviado, né? Quem é o enviado da nossa vida? É Jesus. Vai até Jesus. E ele foi, lavou-se e voltou a ver. Então vamos orar nessa hora para que na nossa vida a gente venha a ver. Tem áreas, irmãos, que eu também não vejo. Tem áreas que eu acho que Deus esqueceu, que eu fui abandonada naquilo e que é muita pretensão minha, é muito eu orar e pedir para Deus aquilo, mesmo que eu possa, porque diz que nós somos cordeiros, nós somos filhos de Deus, nós temos herança com Ele, e mesmo assim tem coisas na minha vida que eu sou cega, que eu não tenho olhos, ao ponto de dizer eu não mereço aquilo, né? Inconscientemente, às vezes eu me pego, será que eu mereço essa bênção? Será que as pessoas falam, toma posse, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu tomei posse daquela cura, eu tomei posse daquela bênção, daquele veículo, daquela porta que se abriu, e eu vou confessar que tem áreas na minha vida que eu tô como esse cego aqui, né? E me questionando, será que foi meu pai, minha mãe que pecou? Será que eu tô em pecado e não recebo? Né? E Jesus dizendo, não, Deus é a luz do mundo, Ele não dorme, Ele está acordado sempre para te abrir teu olho. Então Ele é o sol, Ele é a luz, né? Para iluminar nossa vista. Então nessa hora a gente vai adorar o Senhor. E você aí que está aí, pense numa área na tua vida que está sem enxergar. Eu comecei essa live falando do Shabá, do momento que você oferta para Deus, que você está ganhando, ao invés de perder, você está ganhando. E comecei a dizer sobre a família, né? Então coloca a tua família, áreas escuras, áreas cegas que você não está enxergando. Talvez você não enxergue o teu filho como
você precisa enxergar claramente como esse rapaz que se lavou e enxergou, né? Talvez você não veja a tua esposa como você a vê como um cego, uma cega que não tem esperança nenhuma, que não vê nada de bom. Mas agora você vai orar e colocar tudo. Eu não preciso especificar aqui, mas você vai especificar no teu coração algo, a área que você está como esse rapaz aqui, cego, que está sem os olhos. Mais do que cego, está sem os olhos. Mais do que não tem o mínimo de esperança. E o nosso Deus vai falar para você, vai lá e se lava. E você vai começar a ter esperança nessa área da sua vida. Em nome de Jesus. Xarabassuri alabás. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir.
amor não se compra e nem se merece. O amor não se ganha, de graça o amor. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, seu amor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo.
de dentro pra fora, até me reconstruir. Constrói os olhos, Senhor, ou reconstrói os olhos, Deus, nas áreas cegas da nossa vida, de dentro pra fora. Você vem até nós, e nós nos entregamos a Ti, Jesus. Você vem a mim, eu só posso ajoelhar, Jesus, entregar meus olhos, entregar minha vista. Toca em mim, toca em cada um, Jesus. Tira a cegueira dos nossos olhos, reconstrói tudo novo, faz olhos novos nessa live agora em nome de Jesus. Faz olhos novos, assopra o fôlego de vida, cura o enfermo, Jesus, tira o cego da sua cegueira. Seja a área que for, saúde, família, finanças, emoções, traumas, Senhor, abusos, tudo aquilo que faz a gente não enxergar. Seja, Senhor, na área íntima, seja, Senhor, na área da saúde, na área da esperança, na área da fé, Motivação. na área da motivação. Senhor, quem está na cama, quem está deitado, quem está desanimado, Alegria, Jesus. reconstrói esses olhos, e enche de água no tanque de Siloé, aonde tem o enviado, Senhor, aonde Tu pode nos lavar e nos curar e dar olhos para que enxerguemos, Pai. Seja o pecado que nos cega, seja o orgulho que nos cega, que seja lavado no tanque de Siloé, aonde se chama o enviado, e que nós possamos enxergar a partir de agora. Nenhum mal nos sobrevirá, Senhor, nem praga alguma chegará à nossa tenda, Pai, nem enfermidade alguma, Senhor, nem mal algum, nem oposição nenhuma, Senhor. Aqueles que tiraram os nossos olhos, Pai, aquilo que tirou os nossos olhos, Pai, nós enviamos e ordenamos que vá para o lugar que Jesus determinar, mas que agora seja um lugar, um momento de lavarmos os nossos olhos, como nós cantamos, de dentro para fora, até nos consumir, Senhor, que nós vejamos, veja como Jesus falou para ele, vai lá, lava os teus olhos e veja. Xacarabassuri alabás. Como foi limpo no tanque de Siloé. Xacarabassuri alabás. E os olhos passaram a ter uma ação de poder ver. Eu declaro atitudes sendo tomadas pela direção de Jesus. As águas do Espírito lavando os nossos olhos para podermos enxergar da forma como o Senhor fez. Nesse barro, com o teu DNA que foi através da tua saliva, Jesus. Eu sei que o Senhor está tocando vidas. Eu sei que o Senhor está curando os enfermos. Ira la bacaia, la basura,
Alabacaia, Alabá. Rabachuri, Alabaçou, Rabacaia, Alabaê. Nós declaramos cura, nós declaramos milagres, o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural, recebe o sobrenatural. Rabachuri canta Labás, ainda que você não esteja no tempo exato, no relógio terreno desta live, você vai receber a cura no momento que você ouvir essa oração e esse louvor. Labasubia canta Labachara Bacaia Labá. Ora manala maera Bacaia Labassou. E ela manala bae. Jesus te toca, o fogo consumidor é o Senhor, é o Senhor. O fogo que você está sentindo te queimar algumas áreas, algumas partes do seu corpo, é o Espírito de Deus que é fogo consumidor. Desde uma simples dor de cabeça até uma paralisia, uma cegueira natural, física, espiritual, emocional, Rabassubia canta, nós declaramos curados, restaurados pelo Espírito Santo, o único que tem poder, o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. E milhares, Aleluia, aleluia. Deus te abençoe. Fica nessa presença, fica nessa unção, nesse poder. Continue recebendo cura, continue recebendo vida de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? um beijo, até a semana que vem, que Deus te abençoe.